Boa tarde, pessoal. Essa é a segunda aula do curso de Introdução à Antropologia do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Acre. Meu nome é Ana Letícia de Fiore, eu sou a professora responsável pelo curso. Essa aula de hoje, Alteridade, Familiaridade e Estranhamento, corresponde à primeira unidade do nosso programa. Se você está assistindo em um contexto diferente dos alunos desse curso, eu peço que, por enquanto, você não compartilhe o link, porque nós ainda estamos aperfeiçoando esse material, mas depois, se tudo estiver certo, ele vai ser aberto nessa licença Creative Commons que está aqui constando no primeiro slide. Bom, desejo que tenhamos uma boa aula. Vamos começar? Como eu tenho feito nas aulas desse curso, eu gosto de primeiro apresentar um pouco qual é o percurso que a gente vai fazer aqui na aula. Então, a primeira coisa que eu vou fazer hoje, para a gente falar de alteridade, familiaridade e estranhamento, que são operações muito próprias da antropologia, é colocar alguns conceitos em relação. Por que a gente vai fazer isso? Porque todos os conceitos, que são as nossas ferramentas de pensamento e análise dentro de uma ciência, ou das filosofias também, não significam nada por conta própria. Eles sempre significam dentro de um sistema conceitual, de um sistema teórico. Então, a gente precisa pensar os conceitos sempre em relação. Para pensar os três conceitos que eu trouxe para a aula de hoje, eu vou, então, falar um pouco sobre a relação entre identidade e alteridade, sobre universalidade e particularidade, sobre o etnocentrismo e as suas críticas dentro da antropologia, uma das derivações da crítica ao etnocentrismo, que é o relativismo, e as respostas que foram dadas contra o relativismo, chamadas de antirrelativismo. E aí a gente vai entrar um pouco na ideia de familiaridade e estranhamento como atitudes que o antropólogo ou a antropóloga vão ter em campo fazendo as suas pesquisas. Por fim, a gente vai discutir um pouco qual é a possibilidade de alteridade quando nós estamos fazendo uma antropologia sobre nós mesmos, também chamada de autoantropologia. Certo? Bom, a primeira coisa que eu queria contar para vocês, a partir dessa nuvem de palavras que eu montei, o que a gente pensa quando pensa em antropologia? Na aula passada eu falei para vocês um pouco o que é antropologia, trouxe algumas definições de autores como Franz Boas, Claude Lévi-Strauss e Marisa Peirano, mas talvez mesmo mostrando um pouco como é que a gente trabalha profissionalmente, algumas coisas tenham ficado um pouco nubladas. Então vamos examinar essa nuvem de perto. A antropologia, como eu falei para vocês na aula passada, é um campo de conhecimento, é um campo disciplinar, né? É um campo científico. Algumas pessoas vão contestar se a antropologia é ciência ou não, mas vamos trabalhar aqui com a ideia de que a antropologia é uma ciência. Então, ela tem essas ferramentas conceituais para fazer as suas análises e, além disso, tem uma série de outras palavras que costumam se relacionar ao que os antropólogos fazem, o que eles dizem e o que eles pensam. Então, eu trouxe algumas palavras aqui para a gente pensar juntos. O que a antropologia investiga, por exemplo? A gente pode dizer que a antropologia investiga a diversidade cultural. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. A gente pode falar que a antropologia faz uma descrição de modos de vida de diferentes populações, de diferentes povos, de diferentes grupos sociais, que ela descreve costumes, que ela investiga tradições, que ela faz comparação entre diferentes sociedades, que ela investiga a humanidade como um todo, mas também as particularidades de cada povo, que ela, para além dos fenômenos superficiais da cultura, está investigando as estruturas que organizam as sociedades ou o pensamento da humanidade, que a antropologia é um modo científico de fazer o reconhecimento de formas diversas de existência e dar representação a essas formas. Que a antropologia talvez se foque menos em aspectos objetivos da vida social, mas se volte mais para crenças, e aí a gente pode discutir se crenças são objetivas ou não, assim como valores, e que a antropologia é uma ciência que tem por missão ética combater o etnocentrismo, que seria uma visão de mundo fechada num só povo, num só conjunto de crenças, de valores e de sistemas. Todas essas palavras, elas orbitam em torno da antropologia,
mas elas também variam conforme os autores e as teorias com as quais a gente trabalha, mas elas fazem uma espécie de horizonte pelos quais muito da nossa discussão passeia. Então, eu acho que é interessante para que a gente possa continuar a nossa conversa, que vocês olhem e fiquem pensando em como é que vocês explicam cada uma dessas palavras, como é que vocês dão uma definição para cada um desses conceitos e, sobretudo, para o conceito principal da aula de hoje, que é o conceito de alteridade, de relação com o outro. Bom, para dizer uma definição bastante simples do conceito de alteridade, a alteridade é a percepção e a relação com o outro. Então ela precisa de duas coisas para ela acontecer. A gente precisa perceber que há diferenças, que às vezes não são tão claras assim. Então a gente precisa tomar conhecimento de que é possível diferir. Quais são essas diferenças? A gente precisa reconhecê-las de alguma forma e assim se relacionar com esse outro, com essa diferença. Isso depende muito de um processo que é análogo, que pode ser inverso, mas não necessariamente, que é a ideia de identidade. Então, alteridade é uma percepção da diferença do outro, enquanto identidade é a percepção e a relação com o que é de si mesmo, que é igual a si ou semelhante a si. Então, quando você pensa, qual é a sua identidade, né? É uma discussão muito interessante que a gente aborda contemporaneamente quando a gente vê que aquilo que os nossos avós ou bisavós definiam como as suas características, aquilo que constituíam a sua identidade, parece que hoje tem muito mais opções a respeito de pertencimentos sociais, de gostos, de valores, de crenças. Por exemplo, a sua religião faz parte da sua identidade? A sua cor ou raça faz parte da sua identidade? O lugar em que você nasceu e os costumes daquele lugar fazem parte da sua identidade? O seu time de futebol faz parte da sua identidade? Todas essas coisas podem ou não compor aquilo que a gente entende por identidade, na medida em que elas são percebidas e nós nos relacionamos com elas como algumas coisas que são iguais a nós, que são semelhantes a nós ou a nós mesmos. Então, todas essas operações a respeito da identidade e da alteridade envolvem um processo de reconhecimento, a capacidade de perceber e de nomear semelhanças e diferenças, pertencimentos e afastamentos. Assim, tanto a alteridade quanto a identidade podem se referir a uma pessoa só, a um indivíduo, ou podem se referir a grupos. Então, o reconhecimento, ele passa tanto por aquilo que nós mesmos percebemos, por aquilo que os nossos pares percebem. Por exemplo, eu sou parte de uma determinada comunidade, não só porque eu declaro que eu sou parte daquela comunidade, mas porque os outros membros daquela comunidade também me reconhecem como parte dela. Eu estou morando aqui em Rio Branco, por exemplo, faz 1 ano e meio, mais ou menos. Se eu disser que eu sou acriana, será que as pessoas que moram aqui em Rio Branco vão dizer, não, a Ana é acriana, ela faz parte da gente, ela tem uma identidade acriana? Talvez sim, talvez não. Provavelmente me ouvindo com esse sotaque paulista vão dizer que não. Mas talvez me vendo comer um pratão de baixaria quando eu estou com fome, elas falam, já está pegando um jeito acriano, né? Então, essas capacidades de reconhecimento, inclusive, são bastante fluidas. E além de você mesmo e dos seus pares, daqueles que são do mesmo grupo, da sua identidade, você também precisa ser reconhecido por outros, né? Por aqueles que não são parte daquela característica que você está atribuindo à sua identidade. Então, toda a identidade exige a alteridade, por isso que elas não são necessariamente opostas. Existe um jogo que a gente chama de relação dialética entre identidade e alteridade. O eu precisa ser reconhecido por um nós e precisa reconhecer esse nós, e esse eu também precisa ser reconhecido e reconhecer um outro, até para reconhecer as diferenças entre o eu e o outro. Se essas diferenças não são reconhecidas, aquilo que sou eu e aquilo que é o outro
não fica estabilizado. A gente não tem uma noção clara daquilo que sou eu e daquilo que é o outro. Aqui a gente está beirando um pouco uma discussão que a gente faz junto com os estudos de psicologia. Vocês vão ter uma matéria de introdução à psicologia no curso e eu sugiro que vocês aproveitem essa matéria quando vocês tiverem disponibilidade de fazê-la, para pensar essas relações dialéticas entre identidade e alteridade. Bom, para a antropologia, a alteridade não é um processo só mental, um processo só emocional, um processo subjetivo. Ela é um requerimento epistemológico, porque reconhecer o outro e as suas diferenças é um modo de conhecer o outro. Isso leva a um constante questionamento e estranhamento dos nossos próprios conceitos, critérios e métodos. Será, por exemplo, que as nossas palavras que a gente usa para descrever o nosso jeito de ser enquanto sociedade, enquanto indivíduo, são aplicáveis para quando a gente vai para uma aldeia indígena? Será que a minha noção de família eu posso usar para pensar uma família de nômades no Cazaquistão? Será que os termos são o mesmo? Será que a minha ideia de trabalho é a mesma ideia de trabalho que um cara que trabalha para a Apple no Vale do Silício, nos Estados Unidos? Então, tudo isso a gente tem que pensar quando está fazendo antropologia, e para isso a gente precisa primeiro reconhecer que pode haver essas diferenças e como é que a gente afina a nossa percepção para conhecer esse outro, para conhecer essa diferença. Por isso que a gente diz que na antropologia a alteridade é uma questão epistemológica. Epistemologia, vocês vão ouvir essa palavra bastante na vida de vocês, diz respeito aos nossos modos de conhecimento do mundo, os nossos modos de conhecimento dentro de uma disciplina, dentro de uma ciência. A epistemologia da antropologia não é necessariamente a mesma epistemologia da sociologia, da ciência política, da psicologia. Por isso que a gente vai marcando diferenças entre as disciplinas. Mesmo entre as disciplinas existem relações de alteridade. Bom, para a gente, a alteridade não é apenas uma requisição epistemológica, mas também é um requerimento ético. Porque reconhecer o outro e as suas diferenças é uma maneira e é uma necessidade para que a gente possa se relacionar com essas diferenças sem tentar apagar essas diferenças, sem ter medo, sem ter nojo, sem ter desprezo e sem minimizar as diferenças. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas muitas formas de ser cristão na sociedade brasileira, existem os católicos apostólicos, existem os católicos ortodoxos, existem os protestantes históricos, né? Luteranos, presbiterianos, existem os batistas, existem os adventistas, existem os testemunhas de Jeová, as testemunhas de Jeová, existem os chamados evangélicos das suas muitas igrejas, né? Assembleia de Deus, Deus é amor, Igreja Universal, essas pequenas igrejas que às vezes só tem uma igreja, o seu pastor, e todas elas têm semelhanças entre si, têm uma relação com a Bíblia, com o Novo Testamento, mas têm as suas diferenças. E a gente precisa reconhecer essas diferenças para conseguir compreender melhor qual é o papel social dessas religiões na vida das suas comunidades, na vida dos seus fiéis. E para conviver com elas. Inclusive, existem formas de ser cristão que são espíritas, que são umbandistas, que normalmente enfrentam dificuldades na relação com outras denominações cristãs, justamente porque elas não são reconhecidas, né? Porque elas são vistas como seita, elas são vistas como primitivas, elas são vistas como coisa do demônio. Então isso é uma ruptura nesse requerimento ético de uma relação com a alteridade. E por isso eu dou esse exemplo, porque a religião é uma coisa muito interessante para a gente pensar que a alteridade, enquanto requerimento ético, ela é mais do que só a tolerância. Ah, tá bom, o cara é diferente, então eu tenho que conviver com ele porque eu não tenho outro jeito. Ou a busca por semelhanças. Eu sou
católico, mas eu tenho um vizinho que é espírita, eu acho ele meio esquisito, não gosto muito das coisas que eu ouço ele falar, mas bom, a gente é todo mundo filho de Deus, então vamos deixar quieto, né? Isso seria uma busca por semelhanças que apaga um pouco as diferenças e as especificidades de cada crença. A alteridade ética é reconhecer o direito pleno dessas diferenças acontecerem, né? De você poder acreditar de maneiras diferentes ou não acreditar em nada, no caso das religiões, né? A alteridade abarca as denominações religiosas, mas também o ateísmo, o agnosticismo. Bom, vocês lembram que no vídeo passado eu estava falando que a antropologia estuda, né, o homem, o humano. Aqui a gente tem uma herança um pouco desagradável ainda desse pensamento filosófico moderno que tomava o homem, substantivo masculino, referindo-se a pessoas masculinas, como uma categoria universal para a humanidade. A gente vai ter uma oportunidade para discutir isso ao longo do curso, mas isso está um pouco nessa raiz ainda do anthropos como humano e logos conhecimento. Então, a antropologia é a tentativa de conhecimento do humano. E lembra na aula passada que eu falei para vocês que a antropologia às vezes se dividia entre a tentativa de compreender processos que são universais a toda a humanidade e às vezes se detinha em questões particulares de cada povo, de cada grupo, de cada cultura. Então, o tempo todo, quando a gente está estudando antropologia, fazendo antropologia, a gente está nesse jogo entre esses dois eixos. Aquilo que é universal a seres humanos e aquilo que é particular àquele contexto específico que a gente está investigando. Como é que a gente faz em cada caso? E quais são as implicações de cada posição dentro das teorias da antropologia? A gente vai ter bastante tempo para discutir isso ao longo de todo o curso de Ciências Sociais, mas a gente pode fazer alguns exercícios de imaginação sobre isso. Será, por exemplo, que as formas de amor materno são universais? Mãe é mãe? Mãe é uma só, porque mais de uma ninguém aguentava? Todas as mães são iguais? Será que a gente pode problematizar essa questão? Quais são as diferentes formas de maternar que existem por aí? É possível falar em instinto materno? Bom, contra a alteridade epistemológica e ética, o que acontece é o etnocentrismo. Aqui eu trouxe um livrinho que eu recomendei que vocês lessem nessa unidade, né, a primeira parte dele. Se vocês tiverem disponibilidade, eu sugiro que leiam o livro inteirinho. É um livro da coleção Primeiros Passos, que foi editada pela editora Brasiliense nos anos 80, acho que começou na década de 70, mas eu não tenho certeza, que existe, eu não sei, existem uns 200 volumes dessa coleção, uma coisa assim, cada um deles com um autor explicando algum conceito importante para as ciências humanas. Então, existe um também, O que é Cultura, eu não gosto muito daquele O que é Cultura, mas o que é Etnocentrismo é um livrinho bem legal, do Everaldo Guimarães Rocha, que eu acho que vocês podem usar para estudar, para esse curso de Introdução à Antropologia. Mas existe, por exemplo, o que é política, o que é anarquismo, o que é feminismo, o que é economia. Tem um monte de o que é por aí e hoje em dia eles estão fartamente disponíveis online também, embora isso implique em violação de direitos autorais. Enfim, esse livrinho do que é etnocentrismo, ele nos dá uma versão bastante resumida do conceito de etnocentrismo. Etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. E o Everaldo Rocha ele vai dizer que o etnocentrismo limita a nossa relação com a diferença, com a alteridade, em duas dimensões. Na dimensão intelectual, que é difícil pensar naquilo que é diferente,
aquilo não faz sentido, aquilo parece bárbaro, aquilo parece animalesco às vezes, mas também no sentido afetivo, emocional. Aquilo que é diferente nos causa estranheza, nos causa medo, nos causa às vezes até raiva, hostilidade, vontade de se afastar ou de destruir aquilo que é diferente. A gente tem, assim, vários exemplos anedóticos disso, né? Eu, como paulista, aqui me reivindicando na identidade paulista, por exemplo, fico bastante chocada toda vez que eu vejo as pessoas colocando ketchup na pizza. Porque, afinal de contas, em São Paulo é um enorme pecado colocar ketchup na pizza. Alguns sabores de pizza vêm com molho de tomate, outros não, mas se você tem que colocar ketchup na pizza, significa que a pizza está ruim. Enquanto outros estados fazem isso com a maior naturalidade. Eu vi as pessoas fazendo isso aqui no Acre também. Então tem esse tipo de piada que circula na internet que diz respeito ao nosso etnocentrismo paulista, que primeiro diz que a nossa pizza é a melhor pizza do Brasil, e é verdade, e segundo, que não se pode pôr ketchup na pizza. Bom, o que o etnocentrismo nos provoca? Sempre um julgamento negativo, né, que rompe a partir de um choque cultural. Que é quando a gente vê uma coisa de outra cultura e a gente não entende, aquilo nos choca, nos espanta e nos causa uma certa repulsa. Esse é uma charge que aparece em um monte de materiais didáticos de ciências sociais, seja para o ensino médio ou para o ensino superior. Talvez vocês já tenham visto. É de um, se não me engano, britânico, chamado Malcolm Evans, e chama Cultura Cruel. Aqui eu estou com uma versão traduzida. E você vê duas moças, né? Uma está só de biquíni e óculos escuros, e a outra está coberta com uma burca, vestindo uma burca. E as duas têm exatamente a mesma reação ao olhar uma para a outra, né? Então a moça de biquíni fala: nossa, tá tudo coberto, menos os olhos dessa mulher. Que crueldade dessa cultura machista. E a moça da burca pensa: nada está coberto, menos os olhos. Que crueldade dessa cultura machista. Porque dentro dos valores de uma moça ocidental, de um contexto de praia, ela tem total liberdade de dispor do seu corpo, de exibi-lo e de estar segura nesse contexto, sem sofrer assédio. E ela vê uma mulher que, na concepção dela, está sendo forçada a se cobrir, então ela está sendo vítima do machismo. Enquanto para uma mulher muçulmana, a modéstia não tem necessariamente a ver com uma relação com os homens, mas uma relação que ela tem com Deus. Então, que uma mulher, para ser valorizada socialmente, tenha que romper essa modéstia e exibir o seu corpo para os olhares masculinos, isso sim seria machismo. Esse desenho é bastante ilustrativo, para a gente pensar, né, como ambas as mulheres podem estar certas ou podem estar erradas no seu pensamento, nesse caso, a partir de posições completamente opostas. E é interessante isso porque esse quadrinho tomou uma forma muito real nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, que foram as últimas Olimpíadas que aconteceram, né? Porque em 2020 as Olimpíadas do Japão foram adiadas por causa da pandemia. Então, em 2016 a gente viu essa cena acontecendo na praia de Copacabana, que era um jogo entre o Egito e a Alemanha, em que as jogadoras do Egito estavam uniformizadas de modo a cobrir todo o seu corpo, tirando as mãos, se não me engano, os pés e o rosto, enfrentando as jogadoras da Alemanha. Nesse jogo as alemãs ganharam, mas isso não tem a ver com o uniforme, sim, enfim, com uma tradição no esporte, um preparo, uma série de elementos internos à lógica do vôlei de praia. Mas essa foto é quase uma materialização daquela charge do slide passado, não é? E houve, assim, um burburinho com isso, porque foi uma experiência muito interessante que permitiu que essas mulheres egípcias que seguem a fé islâmica pudessem praticar o seu esporte com tranquilidade. E elas foram muito criticadas, como se elas estivessem sendo oprimidas, uma série de coisas, quando na verdade foi um grande momento emancipatório, né, para elas poderem estar nas Olimpíadas representando seu país, disputando os jogos mais importantes do esporte mundial. Então é bem interessante essa foto.
para a gente pensar o quanto ela pode ainda nos causar choque cultural. Eu, particularmente, me espanto muito como é que as jogadoras alemãs conseguiram estar tão bronzeadas, né? Mas, enfim. Bom, então vocês podem ver que o etnocentrismo passa exatamente por um julgamento de valor da cultura do outro nos termos da cultura do grupo do eu. Em muitos casos, o etnocentrismo tende à violência. Por quê? Porque ele produz imagens distorcidas do outro e impede a sua autorrepresentação. Para usar o exemplo da charge e da foto das Olimpíadas, conforme a gente continua insistindo sempre que mulheres muçulmanas são oprimidas por uma religião bárbara e machista, a gente tira delas a capacidade de que elas apresentem qual é a sua relação com a sua cultura, com a sua religião, com o seu país, que pode até estar acontecendo um monte de coisas machistas ali, mas que não necessariamente dizem respeito ao véu, ou a relação que elas têm com o sagrado, com Deus, com Alá, mas com práticas que a gente também vê na nossa sociedade, como violência doméstica e coisas do tipo. Então é importante que a gente mantenha sempre esse preconceito, essa preocupação contra o nosso preconceito, para que a gente possa, assim, estar compreendendo. Será que eu estou, de fato, percebendo, reconhecendo, me relacionando com a diferença, ou eu estou julgando a partir das minhas próprias representações, dos meus próprios valores? A antropologia, a gente vai trabalhar bastante sobre isso em Teoria Antropológica 1, mas eu já falei um pouco sobre isso na aula passada. Ela surge marcada pelo etnocentrismo porque ela surge dizendo que as culturas, né, as sociedades europeias eram as mais evoluídas e que a diferença para os outros povos tinha a ver com eles terem ficado atrasados, deles serem menos evoluídos. Então a antropologia surge etnocêntrica, mas com o seu desenvolvimento de métodos, de teorias, a gente vai refinando a nossa compreensão entre culturas, entre diferentes visões de mundo, entre diferentes modos de conhecimento. E isso é sempre um trabalho em progresso, nunca finalizado. Então, a noção do etnocentrismo também serve para a antropologia como uma constante autocrítica. Então, vou retomar aqui o livrinho do Everaldo Rocha, e ele continua a explicação dele. A sociedade do eu, para o etnocentrismo, é a melhor, a superior, representada como o espaço da cultura e da civilização por excelência. É onde existe o saber, o trabalho, o progresso. A sociedade do outro é atrasada. É o espaço da natureza, são os selvagens, os bárbaros, são qualquer coisa menos os humanos, porque os humanos somos nós. O barbarismo evoca a confusão, a desarticulação e a desordem. Ainda para falar um pouco sobre o Ocidente e o Oriente, tem um livro muito importante que eu não trouxe aqui para os slides, mas eu vou mencionar, que é um livro escrito por um palestino chamado Edward Said, que chama Orientalismo, o Oriente como invenção do Ocidente. Porque quando a gente pensa no Oriente, sempre tem uma coisa meio mitificada, seja as Mil e Uma Noites, a Sherazade, o Aladim, que a gente aprende pela Disney, ou o Oriente mais distante, a China, o Japão, com a sua sabedoria milenar, com as suas artes marciais. Mas essas representações, elas são muito a partir do contraste que a Europa ou a Euroamérica quer produzir para dizer nós somos diferentes disso. Então é uma diferença que é projetada no outro sem que aquele outro possa se autorrepresentar. E isso é o que o Edward Said, que é um palestino, chama de orientalismo. Talvez a gente possa retomá-lo em Teoria Antropológica 3. Não sei ainda, vamos ver. Bom, aqui no Brasil, o etnocentrismo marca as nossas representações sobre povos indígenas, principalmente através de 3 grandes imaginários. A ideia de que os povos indígenas são selvagens, são bárbaros, são irracionais, são meio bichos. Então, um pouco do que se fala ainda sobre o índio brabo tem a ver com isso, ignorando que, por ser brabo, na verdade, existe toda uma disputa
invasão das suas terras, de contaminação do seu ambiente e de uma série de violências que a gente historicamente cometeu contra os povos indígenas enquanto sociedade brasileira. Mas essa ideia de selvageria, de barbárie, de irracionais, inclusive, foi o que muitas vezes justificou que essas violências acontecessem. Por outro lado, existe um imaginário dos índios como os inocentes, os bons selvagens, que eles são almas virgens sem pecado, como crianças. Esse era um discurso que corria muito nesses esforços de catequização e evangelização dos povos indígenas, né? Eles ainda poderiam ser salvos com a presença dos missionários. Isso é um discurso que existe ainda existem iniciativas de missionários buscando evangelizar populações indígenas em suas aldeias, que às vezes se valem por esses discursos, mas que existe toda uma série de outros interesses por trás, inclusive editais do governo, de políticas voltadas para populações indígenas que são ganhas misteriosamente por missionários, uma série de outros problemas que podem ir acontecendo e que são ocultos nesse imaginário dos índios como os bons selvagens que vivem em harmonia com a natureza, mas precisam ser salvos. E um terceiro imaginário que é bastante problemático e etnocêntrico sobre os povos indígenas é o chamado mito das três raças, que o Brasil não é um país racista, porque ele é composto harmoniosamente por brancos, negros e índios. E aqui, eu esqueci de fazer esse slide, mas eu lembro da abertura da Copa do Mundo de 2014 em São Paulo. Vocês podem procurar esse vídeo no YouTube que deve ter, porque eles reencenaram esse mito das três raças, invisibilizando como a própria Copa do Mundo provocou uma série de violências contra populações indígenas quando as obras de infraestrutura para a Copa foram construídas e, por exemplo, houve conflitos para desalojar os índios da aldeia Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, que é do lado do estádio do Maracanã. Houve conflitos no Mato Grosso, houve conflitos no Amazonas a respeito de obras de infraestrutura que estavam criando problemas para as populações indígenas, entre outros questões que aconteceram naquela época dos preparativos para a Copa e para as Olimpíadas no Brasil. Bom, esse mito das três raças coloca os índios, os brancos e os negros como uma espécie de três povos em profunda harmonia e se esquece que o processo de composição da população brasileira pela miscigenação foi um processo bastante violento, que envolveu escravidão, que envolveu relações sexuais forçadas, que envolveu tráfico de pessoas e que envolveu vários tipos de genocídio. Bom, aqui eu trouxe para vocês uma obra que é muito clássica do etnocentrismo contra as populações indígenas e que volta-se um pouco para esse imaginário da barbárie, que é como os cronistas e viajantes europeus que chegaram aqui no século XVI e encontraram os Tupinambá da Costas, relatavam aquilo que eles estavam chamando de canibalismo, de antropofagia. Então existe esse quadro que é muito famoso, que seria como os índios estariam fazendo churrasco dos inimigos mortos, num banquete para o seu deleite, ignorando qual que é, de fato, a instituição da antropofagia entre determinadas populações tupi, porque eles não foram lá compreender o que era isso. Então eles acharam que era uma espécie de festim pagão de comer carne humana. E é interessante falar do canibalismo dentro das discussões sobre etnocentrismo, porque uma das primeiras tentativas filosóficas de pensar melhor a respeito se deu por esse cara que está aparecendo aí no canto esquerdo, que é um filósofo francês chamado Michel de Montaigne, que no século XVI escreveu um ensaio chamado Dos Canibais. E ele estava tentando entender por que esses povos descobertos pelos europeus na América, que estava começando a ser invadida, como é que eles pensavam? Qual que era a moralidade de uma sociedade que permitia que esse tipo de coisa acontecesse? E ele faz um ensaio breve sobre isso, que há teóricos que falam que é um dos primeiros ensaios relativistas, outros falam que não se pode falar em termos de relativismo quando a gente trata da obra de Montaigne.
Eu não vou entrar muito nessa discussão aqui, mas é interessante porque é uma demonstração do quanto a chegada nas Américas causou um furor na imaginação europeia, com aquelas pessoas que eram tão diferentes deles e que contestavam algumas explicações que vinham das interpretações que eram feitas na época sobre a Bíblia, sobre os tempos da criação do mundo e de onde vinham as linhagens. Então, a descoberta de um novo continente e de uma população que lá vivia colocou em xeque muitas das certezas europeias do começo dos séculos XVI e XVII. Então, Michel de Montaigne está escrevendo sobre isso, tentando resolver essas especulações. É bom lembrar que alguns desses primeiros viajantes que chegaram nas Américas levaram indivíduos indígenas para a Europa para serem exibidos. E então isso realmente causou um grande impacto nas elites europeias. E o Michel de Montaigne, ele faz um exercício de autocrítica nesse ensaio, que ele fala que, pelo menos, no caso dos índios brasileiros, aqueles que eram devorados já estavam mortos, enquanto algumas práticas de punição que aconteciam na Europa, de enforcamento, de suplício dos condenados à morte, seria uma devoração viva dos inimigos, que seria talvez muito mais bárbara do que o que os tupinambás estavam fazendo. E o Michel de Montaigne escreve essa frase: cada homem chama de barbarismo o que quer que não seja sua própria prática, pois não temos outro critério de razão além do exemplo e da ideia das opiniões e costumes do país em que vivemos. Ou seja, tem uma consciência aqui que está surgindo no texto dele sobre como a gente é etnocêntrico e aí a gente tende a chamar a diferença, o outro, de bárbaro. Bom, contra esse universalismo etnocêntrico que pensava a cultura humana no singular e a diversidade dos povos em termos de uma maior ou menor evolução, o nosso pai fundador, Franz Boas, que a gente já falou dele na aula passada, ele defendeu a noção de culturas no plural. E além do Montaigne e de uma série de outros autores, o Boas também vai buscar inspiração em filosofias que vieram antes deles. Por exemplo, na de um italiano chamado Giambattista Vico, que escreveu um pouco sobre como só é possível entender cada cultura de cada povo se acompanhar a história e como é que essa cultura se desenvolveu para se tornar o que ela é. Então, essa sensibilidade histórica e dos seus desdobramentos e seus desenvolvimentos é uma coisa que o Franz Boas vai defender muito na sua antropologia. Para que a gente possa entender uma cultura nos seus próprios termos, é preciso também compreender a história daquela cultura e como é que as coisas vieram a ser o que são hoje. Uma outra inspiração do Franz Boas é um filósofo alemão chamado Johann Herder, que relacionava muito a ideia de cultura com a ideia de povo e a ideia de nação. Isso vai dar no romantismo alemão, de uma certa forma, que pensa muito a cultura próxima da noção de povo. E o Boas recupera isso um pouco para falar sobre como os nossos sentimentos, a nossa noção subjetiva de pertencimento, ela é construída culturalmente. O Boas, pai do culturalismo, portanto, é considerado um dos grandes defensores do relativismo cultural. A ideia de que qualquer fenômeno só pode ser compreendido e avaliado no interior de sua própria cultura e que todas as culturas têm a mesma importância. Vai lembrar também o Lévi-Strauss, mais para frente, todas as culturas têm a mesma quantidade de história por trás de si. Todas as culturas que a gente estuda na antropologia, elas estão no presente. Então, essa ideia de que algumas culturas seriam arcaicas e primitivas, que seriam a aurora da humanidade, não faz sentido, porque essas culturas indígenas, africanas, australianas que eles estavam lá examinando, elas estão no presente tanto quanto a cultura francesa. Bom, o relativismo nos põe uma série de questões que não são muito fáceis de responder. Então, existe uma série de críticas ao relativismo que a gente chama de antirrelativismo. A gente fala que cada cultura tem seus próprios valores, seus próprios comportamentos, mas será que não existe alguma coisa que são direitos e requerimentos
fundamentais a indivíduos e coletividades humanas que não podem ser relativizados? Será que relativizando a gente não relativiza também o valor da vida, da dignidade? E será que não existem elementos que são naturalmente humanos, como a ideia de que a gente quer maximizar as nossas vantagens, a satisfação das nossas necessidades, que é um pouco o que os economistas clássicos liberais definem, né? Que nós estamos o tempo todo tentando aumentar o nosso conforto e diminuir o nosso sofrimento, e que isso é uma coisa que está dentro de todos os seres humanos. Segundo essa crítica, se a gente fica relativizando demais, a gente se torna crítico, a gente se torna incapaz de apontar erros que estão acontecendo ao redor do mundo. E isso entra em disputas sobre o que é universal e o que é cultural em campos como direitos humanos, em campos como a educação. Será que a gente tem que universalizar o ensino, ou será que os contextos regionais importam mais na hora de compor currículos escolares, por exemplo? Em todo tipo de desigualdades sociais que acontecem pelo mundo. Será que a gente pode encontrar soluções para a pobreza que seriam as mesmas no mundo inteiro? Será que a desigualdade é uma característica universal que não pode ser superada? Bom, existem diferentes respostas ao antirrelativismo. Uma das mais famosas é um artigo do antropólogo americano, que a gente também já falou no vídeo passado, que é o Clifford Geertz, que escreveu um artigo bastante irônico chamado O Anti-Antirrelativismo, nesse livrinho que foi traduzido para o português com o título de Nova Luz sobre a Antropologia. O Geertz fala várias coisas nesse artigo. Uma delas é que tudo que a gente pensa que pode ser a natureza humana, a mente humana, os instintos humanos e a razão humana são conceitos que também surgem num certo contexto. Então, quando a gente vai falar de natureza humana, a gente tem que pensar que a ideia de natureza, ela também não é uma ideia universal, mas ela surge a partir de um certo desdobramento do pensamento ocidental, que veio da filosofia grega, que não é a mesma coisa do que um indiano pensa sobre natureza humana, que não é a mesma coisa que um aborígene australiano pensa sobre natureza humana, que provavelmente não pensa porque a palavra natureza não existe na sua língua, ele pensa outras coisas. Então, por mais que a gente possa ficar tentando achar um espaço do cérebro ou um gene ou um hormônio que determine um determinado comportamento como universalmente humano, a gente não pode pensar nos organismos sem também mediações culturais. Então, a gente não pode fazer uma redução à biologia, ou uma redução à psicologia, ou uma redução à economia, tipo, a pobreza é a mesma numa favela na Índia, no Rio de Janeiro e no Congo, porque são coisas muito diferentes. E o anti-antirrelativismo também é uma advertência para que a gente evite verdades imutáveis e seguras sobre a humanidade, sobre nós mesmos, sobre a nossa cultura, a nossa sociedade. Porque um pouco do que a gente faz enquanto antropólogo é justamente perguntar: mas como assim? Mas por quê? É inquietar essas certezas e descentrar as perspectivas. Será que é isso mesmo? Será que é isso em todas as partes? Será que poderia ser diferente? Será que não é diferente? Isso é um pouco a tarefa da antropologia. Para a gente fazer esse exercício e superar o etnocentrismo, a gente opera com duas atitudes que o Roberto da Mata, nesse livrinho que eu já falei no vídeo passado, Relativizando, uma introdução à antropologia, vai falar sobre familiaridade e estranhamento, que é uma dupla tarefa que nós antropólogos temos quando nós vamos fazer pesquisa. Uma delas é transformar o exótico no familiar, que é quando a antropologia se lança deliberadamente, decide buscar os enigmas sociais situados em universos de significação sabidamente incompreendidos pelos meios sociais do seu tempo. Então, por que será que os trobriandeses, que foram investigados pelo Bronisław Malinowski, têm uma certa reza que eles fazem quando vão plantar inhame?
rezar para a planta crescer, não é só botar a planta na terra que ela cresce. Quem tem planta em casa sabe que nunca é bem assim, mas enfim, será que a reza ajuda? Por que os trobriandeses fazem isso? Vamos tentar entender, vamos tentar nos familiarizar com aquilo que nos parece exótico. E ao mesmo tempo, transformar aquilo que nos já é familiar em exótico. Então, quando a disciplina a antropologia se volta para a nossa própria sociedade, estranhar regras sociais familiares e descobrir o exótico no que está petrificado dentro de nós pela reificação e pelos mecanismos de legitimação. Quem estava comigo na sala quando a gente teve a nossa aula antes da pandemia, lembra daquele texto que eu dei para vocês lerem do Horace Miner, que chama Os Ritos Corporais entre os Nasirema. Eu me lembro que quando a gente leu esse texto em aula, até um ou dois alunos ficaram incomodados, dizendo que o texto era preconceituoso porque não tinham pego a pegadinha do texto. Que é um texto que está falando sobre uma casa muito estranha, em que as pessoas têm um recinto que é quase um templo de purificação, em que elas guardam frascos, que elas nem se lembram muito bem qual era o conteúdo dos frascos, mas que por eles estarem ali, eles garantiriam uma certa proteção contra doenças, piriri pororó, e no final você percebe que na verdade ele está falando da gente mesmo, de nós, do nosso banheiro e daqueles vidros de remédio que a gente esquece dentro do nosso armário de espelho, até depois que passa o prazo de validade. Então é uma brincadeira de exotizar aquilo que é muito familiar e corriqueiro. E a gente precisa mesmo estranhar os nossos próprios costumes e hábitos. E não funcionar no piloto automático quando a gente está olhando para a nossa sociedade, mas também perguntar, mas por quê? Mas qual que é o sentido disso que a gente faz? Nossa, nunca parei para pensar nisso. Bom, o que a antropologia faz é pensar um pouco nas coisas que a gente nunca tinha parado para pensar. Aqui o Malinowski, ele fala uma coisa muito interessante, o Bronisław Malinowski, que é um antropólogo polonês, um dos nossos pais fundadores, que se radicou na Inglaterra e fez a sua viagem para as Ilhas Trobriand, na Melanésia, que ele dá uma advertência, né, sobre o que nós devemos fazer enquanto antropólogos. Então ele diz que deter-se por um momento diante de um fato singular e estranho, deleitar-se com ele, ver a sua singularidade aparente, olhá-lo como uma curiosidade e colecioná-lo no museu da própria memória ou num anedotário, essa atitude sempre me foi estranha ou repugnante. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando a gente vê um costume diferente do nosso, e fala assim, que bizarro, hahaha, isso não é suficiente. Isso não é suficiente para um antropólogo, para entender o que significa aquele outro povo. No fundo, nossa, que diferente, que bizarro, hahaha, só contribui para uma estereotipação etnocêntrica. Então a gente precisa ir além disso. Então a gente precisa se familiarizar. E aqui o Malinowski descreve um pouco o seu cotidiano fazendo pesquisa de campo com os trobriandeses. Ele diz o seguinte: no meu passeio matinal pela aldeia, pude observar detalhes íntimos da vida familiar. Os nativos fazendo a sua toalete, cozinhando, comendo. Pude observar os preparativos para os trabalhos do dia, as pessoas saindo para realizar suas tarefas, grupos de homens e mulheres ocupados em trabalhos de manufatura. Brigas, brincadeiras, cenas de família, incidentes geralmente triviais, às vezes dramáticos, mas sempre significativos, formavam a atmosfera da minha vida diária, tanto quanto a deles. Dessa forma, com a capacidade de aproveitar sua companhia e de participar de alguns de seus jogos e divertimentos, fui começando a sentir que entrara realmente em contato com os nativos. Isso constitui, sem dúvida alguma, um dos requisitos preliminares essenciais à realização e ao bom êxito da pesquisa de campo. Ou seja, o que ele está dizendo é que para a gente compreender essa diferença, reconhecê-la e conhecê-la, a gente precisa conviver com ela, se familiarizar com ela, e isso se dá aos poucos. E não se dá só com uma conversa, com uma entrevista, mas acompanhando o cotidiano, aqueles acontecimentos que acontecem e que parecem meio bobos, que não têm maior importância, ou aqueles grandes acontecimentos dramáticos, como uma briga, ou um casamento, ou uma caça particularmente bem-sucedida,
Mas coisa mais simples, que é fazer a varreção da casa de manhã, a morte de alguém, que seria um acontecimento bastante dramático, tudo isso dá significado para aquela vida social que o antropólogo está tentando descrever na sua etnografia. Aqui vocês veem uma foto aqui embaixo do Malinowski com alguns trobriandeses com os quais ele conviveu ao longo dos anos. A gente sempre brinca que ninguém sabe muito bem como é que o Malinowski conseguia manter as roupas dele tão brancas, mas obviamente, né, naquela época o Malinowski tinha alguns assistentes que estavam com ele no campo, cuidando da sua refeição, cuidando do cuidado das suas roupas. Hoje em dia, quando a gente vai fazer pesquisa, a gente tem que se virar, claro, né? Mas justamente porque a gente já não está numa situação colonial como foi a situação do Malinowski. E essa familiarização nos leva à reflexividade, por isso que eu botei uma foto reflexiva do Malinowski aqui posando como um bom intelectual inglês com um cigarrinho na mão. E ele diz assim: há, porém, um ponto de vista mais profundo e ainda mais importante do que o desejo de experimentar uma variedade de modos humanos de vida. O desejo de transformar tal conhecimento em sabedoria. Embora possamos por um momento entrar na alma de um selvagem e, através de seus olhos, ver o mundo exterior e sentir como ele deve sentir-se ao sentir-se ele mesmo, nosso objetivo final ainda é enriquecer e aprofundar nossa própria visão de mundo, compreender nossa própria natureza e refiná-la intelectual e artisticamente. Ao captar a visão essencial dos outros com reverência e verdadeira compreensão, que se deve mesmo aos selvagens, estamos contribuindo para alargar a nossa própria visão. Malinowski está dizendo aqui que conhecer o outro e as suas diferenças com cuidado, com respeito, compreendendo o significado dessas diferenças, também nos ajuda a pensar um pouco sobre a nossa própria visão de mundo. Então, é um conhecimento que se tem tanto dos outros quanto de si mesmo, o exercício da alteridade. A isso, muitas vezes, a gente chama de reflexividade. Bom, eu trouxe um outro exemplo de um outro autor clássico, também em inglês, esse em inglês de verdade, o Evans Pritchard, que fez pesquisa numa sociedade africana, duas, na verdade. Ele fez pesquisa entre os Azande e entre os Nuer. E ele faz uma comparação no livro sobre os Nuer, sobre as duas experiências de campo dele. Então ele diz: da porta da minha tenda, eu podia ver o que estava acontecendo no acampamento ou na aldeia, e cada momento era gasto na companhia dos Nuer. Isso era uma grande revolução, ir lá morar com eles, né? Os antropólogos do século XIX fizeram muito pouco isso. No século XX, isso se tornou a prática da antropologia. Então Evans Pritchard diz: da porta da minha tenda, eu podia ver o que estava acontecendo no acampamento ou na aldeia, e cada momento era gasto na companhia dos Nuer. A informação, assim, era reunida em partículas, e cada Nuer que eu encontrava era considerado como fonte de conhecimento e não... Acho que faltou um pedacinho aqui na minha cola. Em quantidades fornecidas por informantes selecionados e treinados. Porque eu tinha de viver em contato tão próximo com os Nuer, eu o conheci mais intimamente do que os Azande, sobre os quais eu sou capaz de escrever um relato mais detalhado. Os Azande não me permitiram viver como um deles. Os Nuer não me permitiram viver de outro modo. Entre os Azande, eu era obrigada a viver fora da comunidade. Entre os Nuer, fui obrigada a ser um membro dela. Os Azande me tratavam como superior, os Nuer como um igual. Vocês veem que a relação que a gente estabelece fazendo pesquisa de campo, seja com uma população indígena, seja com um grupo urbano, seja com um grupo que nós também achamos que pertencemos, sempre existe uma certa negociação em um lugar que as pessoas com quem a gente faz pesquisa nos dá. No caso dos Azande, eles viam o Evans Pritchard pelo que ele de fato era. Ele era um major inglês, então ele fazia parte do aparato colonial do Estado e colocavam ele numa posição de hierarquia superior. Os Nuer, que tinham outro estilo de vida, a despeito dessa posição militar do Evans Pritchard, deixaram com que ele convivesse com eles como um igual. É claro que nem os Nuer, nem o Evans Pritchard consideraram que o Evans Pritchard virou um Nuer. Mas ele teve uma convivência, segundo o Evans Pritchard, um pouco mais horizontal com eles. Por isso, o Claude Lévi-Strauss, nesse livro Antropologia Estrutural, a gente trouxe esse texto nos slides da aula passada, estou trazendo de novo,
ele faz uma grande defesa da pesquisa de campo como o lugar onde de fato se aprende antropologia, para além das aulas e dos slides. Na época do Lévi-Strauss não existia PowerPoint, né? Que ele diz assim: percebe-se assim que, por uma razão profunda, ligada à própria natureza da disciplina e ao caráter distintivo de seu objeto, que o antropólogo precisa da experiência do campo. Para ele, ela não é nem um objetivo da sua profissão, nem um aperfeiçoamento de sua cultura, nem uma aprendizagem técnica. Ela representa um momento crucial de sua educação, antes do qual ele pode possuir conhecimentos esparsos que nunca formam um todo, e somente depois do qual esses conhecimentos irão aglutinar-se num conjunto orgânico e adquirir repentinamente um sentido que antes lhes faltava. É interessante pensar isso, né? Que, assim, muito das teorias, dos comentários que eu estou fazendo, tem uma compreensão deles que só vai acontecer se e quando vocês tiverem uma experiência de fazer uma etnografia. Isso tem uma ideia de iniciação à antropologia que passa pela pesquisa de campo. Bom, voltamos a falar sobre a alteridade, essa relação com o outro, né, que é um aspecto fundante da antropologia. Eu trago de novo a Marisa Peirano, com quem a gente passou a aula passada, num artigo que ela escreveu chamado A Alteridade em Contexto, a Antropologia como Ciência Social no Brasil. A Marisa Peirano está particularmente interessada em escrever nisso porque ela escreveu um pouco no eixo Brasil-Estados Unidos, então ela conseguiu pensar, como algumas outras antropólogas, o que é fazer pesquisa sobre o Brasil de fora do Brasil. E isso se tornou uma questão de reflexão. A alteridade, segundo a Marisa Peirano, ela pode enfatizar o exotismo, que é um pouco aquilo que o Malinowski estava criticando, que bizarro, ou a diferença. A diferença engendra a comparação. Quando a gente percebe aquilo que é diferente e tenta entender a lógica daquilo, a gente pode fazer comparações. E a alteridade, assim, se traduz em diferenças que são relativas. São diferenças que acontecem em diferentes domínios: culturais, sociais, econômicos, políticos, religiosos, territoriais, a partir dos quais a gente pode fazer uma comparação. Então, a Marisa Peirano diz que a nossa relação enquanto antropólogo com a alteridade, ela pode ser a partir de um maior distanciamento, de um distanciamento extremo, que é quando nós vamos fazer uma pesquisa numa sociedade que é muito diferente da nossa. Então, no caso do brasileiro, isso se dá principalmente com populações indígenas, se você não é um indígena, claro, e fora dos limites territoriais nacionais. Então, quando antropólogos brasileiros vão fazer pesquisa nos Estados Unidos ou em ex-colônias portuguesas, em alguns países da África, do Timor-Leste, que eram os exemplos que ela deu nesse texto. Uma que já não é uma alteridade tão radical é quando a gente faz um trabalho de uma alteridade de contato. Então, quando a gente vai fazer uma discussão sobre a relação dos povos indígenas com a sociedade nacional, a gente está nessa relação do contato. Então, ela traz um pouco um conceito que vocês vão ver numa matéria optativa mais para frente do curso, que é o de fricção interétnica, sociedades, etnias diferentes em contato e as diferentes questões que emergem desse contato, que é um tema trabalhado por esse antropólogo, Roberto Cardoso de Oliveira, ou, por exemplo, fazia pesquisa com antropologia rural, com campesinato, que é fora dos contextos urbanos dos quais a maioria dos antropólogos e antropólogas vem. Bom, quando a gente faz uma pesquisa sobre a nossa própria sociedade, sobre algum grupo da nossa cidade, a gente está no campo de uma alteridade próxima, diz a Marisa Peirano. E a alteridade mínima é quando a antropologia se voltaria sobre a própria antropologia. Então, mais próximo que isso, impossível. Antropólogos estudando os próprios antropólogos. Existem antropólogos que fazem isso. Muitas vezes numa chave um pouco histórica, para ver qual foi o desenvolvimento da disciplina a partir de uma determinada questão. Bom, é lógico que esse eixo também é colocado em questão quando a gente pensa, por exemplo, na possibilidade de antropologias indígenas, como eu falei, de antropólogos e antropólogas que são dessas sociedades que costumeiramente eram pesquisadas e se tornam eles mesmos pesquisadores. Isso pode colocar um pouco em xeque essa dinâmica da familiaridade do estranhamento, porque quando você está aprendendo
a antropologia, você está se familiando com a antropologia. Ela é aquilo que é distante. E depois, quando você já é um antropólogo experiente, talvez o lugar onde você viveu e cresceu, ele tenha se tornado um pouco exótico e você precisa se refamiliarizar com ele. Então, existem uma série de jogos de alteridade e estranhamento que se tornam mais complexos quando a gente está lidando com nativos fazendo pesquisas sobre seus próprios lugares. Eu vou dar um exemplo para vocês, que não é um exemplo indígena, mas a minha primeira pesquisa na graduação foi com jogadores de jogos de interpretação de papéis, jogadores de RPG, que eu própria jogava, ainda jogo RPG. Então eu estava praticamente no contexto de nativa enquanto eu fazia a minha pesquisa de campo. E aí exigia todo um jogo de familiarização com as teorias da antropologia, que eu estava estudando nas matérias da graduação, de estranhamento daquilo que os jogadores e jogadoras de RPG com os quais eu estava fazendo pesquisa apresentavam, e de uma refamiliarização, de compreender os jogos e os jogadores de RPG a partir desse novo olhar que eu estava construindo. Tudo isso faz com que o Clifford Geertz nos lembre que nós somos todos nativos, ou seja, todos nós estamos situados numa sociedade, numa determinada cultura, e que esta pode se tornar um objeto de investigação antropológica. E que em alguns casos isso vai acarretar numa chamada autoantropologia. Bom, existem algumas críticas a esse tipo de discussão. Uma delas que eu acho bem interessante é uma que é feita por uma antropóloga britânica chamada Marilyn Stratton. Vocês vão me ouvir falando dela várias vezes, porque ela é uma das minhas autoras prediletas, mas é uma autora que dificilmente entra num curso de introdução, porque ela é meio complicadinha. Mas ela vai fazer uma crítica a essas discussões sobre familiaridade ou distanciamento, porque elas não dizem respeito a se a gente faz parte da cultura que a gente vai estudar ou não, mas aos modos de explicação. Então, eu vou explicar o que é RPG como alguém que joga RPG, eu vou explicar de um jeito. Se eu for explicar o que é RPG como uma antropóloga, eu vou explicar de outro jeito. Então, sempre tem um distanciamento entre o que o antropólogo faz e o que o interlocutor, o participante, o nativo fazem. Essa é uma ruptura que não é sobre a sua identidade, mas a sua epistemologia. É uma ruptura conceitual entre as teorias que a gente está empregando enquanto antropólogos e as teorias que a gente está implicando enquanto nativos. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Esses são os textos das referências que eu utilizei. E até a próxima.